Carla, Felipe, ouvinte, eu fiz uma viagem, eu estava em Washington e fui para Tóquio. Olha como fez assim, ó. E foi um voo sem escala. Aí você chega em Tóquio e você vai tocando a sua vida, aí você dorme, você acorda e tal. Bom, e aí você sente o tal do jet lag. Jet lag. Que é um troço que acontece na gente, porque a gente fica com a cabeça do lugar onde a gente estava, mas a gente está em outro canto. Então você acorda de madrugada, 4 da tarde você está com sono, aí 3 da manhã você acorda, enfim, é aquela confusão até que você vai acostumando, mas você precisa de alguns dias, e quanto maior é a quantidade de fusos, maior é o jet lag. Aí faz assim, vamos voltar para 1989, quando eu virei chefe da sucursal da revista Veja em Brasília, era um moleque, eu tinha 24 anos, e o presidente era o José Sarney, que, aliás, foi uma das primeiras visitas institucionais que eu fiz, né? Fui me apresentar para os poderes, tô chegando, vou comandar a revista aqui em Brasília e tal. E eu tinha uma imagem muito negativa dele. Aí ele me recebeu de uma maneira gentil, foi generoso, abriu os braços, me contou a história dos móveis, do gabinete, perguntou da minha vida, devia estar pensando no Ulisses Guimarães, no Antônio Carlos Magalhães, não sei o quê, mas, enfim, se comportava como se eu fosse a pessoa mais importante da vida dele na história. Cantou musiquinha de campanha política antiga. Bom, eu saí de lá com uma impressão totalmente diferente da impressão negativa que eu tinha dele. E aí, naquele momento, eu vivenciei uma experiência que é uma variação do jet lag, que eu já falei dele aqui, que é um fenômeno chamado power lag, que você fica meio balançado, seu metabolismo mexe, seu relógio biológico mexe também, e você começa a achar algo diferente do que você achava antes. E demora alguns dias para você voltar ao normal. Agora você imagina, eu fiz uma visita ao Palácio do Planalto para falar com o presidente da República, foi o primeiro presidente da República com quem eu falei, foi o José Sarney. Aí o sujeito é nomeado para o governo. Ele vira ministro de Estado. Aí ele passa a viver o Diário Oficial Lag. Ele passa a viver um negócio que é um troço incrível. Ele é nomeado e ele não quer considerar a possibilidade de ver o nome dele publicado de novo no Diário Oficial, na condição de desligado do governo, né? Porque foi nomeado. Aí ele não quer ser desligado do governo, desligado do carro oficial, desligado do jatinho oficial, desligado da mordomia, desligado do passaporte diplomático, desligado da luz, da manchete, da bajulação, daquela baderna, aquele troço todo que envolve o ministro. Pode ser ministro da pesca. O prefeito do Rio foi ministro da pesca, né? Marcelo Crivella. O que faz o ministro da pesca, né? Imagina, coisa ridícula. Ministro da pesca. E ele queria, ministro, por favor, venha para cá. Aquela bajulação. Aí o camarada é ministro da economia, Paulo Guedes. Você imaginou? Paulo Guedes, ministro da economia. O que faz o ministro da economia? Bom, ele formula soluções para organizar todos os setores econômicos. Uma canetada dele pode ser uma coisa inacreditável. Ele cuida da Receita Federal, ele cuida do Tesouro Nacional, ele cuida do Banco Central, ele chefia o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. É um negócio monumental, né? Todas as políticas públicas que envolvem cifrão passam por aquele gabinete, o Paulo Guedes. Aí o presidente da República dizia que ele era o cara. O presidente da República, na época, o candidato. Chegou a ser um candidato exótico. Quem chegasse ao segundo turno com o Jair Bolsonaro seria o novo presidente da República. O Geraldo Alckmin acreditou nisso. E 1% das pessoas que votaram no Geraldo Alckmin também falaram, não, ele vai chegar ao segundo turno e vai triturar esse Bolsonaro, né? O Fernando Haddad acreditou nisso, né? Não, vou ser o novo presidente da República, vou suceder a Dilma, né? E aí o Jair Bolsonaro entrou, o Paulo Guedes virou ministro, aí disse, bom, agora eu sou o cara. Eu era o posto Ipiranga, agora eu vou mandar pra caramba tudo que eu fizer e tal. E começou a falar, e falar, e falar, e falar. E ele impressiona, porque ele fala muito bem, né? Devia ser um garoto na escola que chamava atenção, na faculdade. Sempre foi considerado o cara, nunca ninguém chamou ele para ir pro governo, que é uma coisa pra gente pensar. Mas, enfim, acabou indo pro governo. Discurso sempre muito antenado com as coisas e tal. E aí você olha e fala, o que está acontecendo com o Paulo Guedes, né? Hoje de manhã,
O sujeito tomou uma bordoada no meio da fuça. Mas é uma bordoada, ele tomou um cruzado no queixo e um chute no fundilho. O Bolsonaro, hoje de manhã, foi para as redes para dizer o seguinte: o governo está proibido de falar em Renda Brasil, que o programa Bolsa Família vai continuar. Vem cá, o Renda Brasil começou a ser discutido no Ministério da Economia por ordem do Palácio do Planalto. O Paulo Guedes, ele pode ser tudo, agora maluco ele não é. A gente nunca viu ele andando de Napoleão, né? Com a mão na cintura. Soltaram a nota de R$200. Ninguém nunca viu o Paulo Guedes rasgando uma nota de R$200 para dizer, olha, eu tenho duas de 100. Ele nunca fez um negócio desse, porque ele não é doido. Aí o Paulo Guedes leva uma dessa na fuça. O secretário especial da Fazenda, o Valderi Rodrigues, tinha dado entrevista falando sobre o que eles estavam fazendo para conseguir chegar ao Renda Brasil. E eles estavam estudando congelar benefício de aposentadoria e pensão, reduzir seguro-desemprego. O Bolsonaro ficou doido. Chamou isso de devaneio. E falou, acabou. Agora, até 2022, vai ter Bolsa Família. Aí é de se perguntar, e por isso eu falei, quando eu abri, 12:02, fico aqui até as 2 horas da tarde, não sei se o Paulo Guedes pode dizer o mesmo. É de se perguntar o que o Paulo Guedes está fazendo lá ainda agora, 12:10, ele ainda é ministro da Economia. Por que ele está lá? Por que ele não vai embora? Desde que ele entrou, a gente pega a agenda do Paulo Guedes e fica olhando e perguntando o que ele conseguiu até agora. Nós já falamos um pouquinho dessa análise em outros momentos, né? A reforma da Previdência não é dele, é do Rodrigo Maia e do Michel Temer. E o Rodrigo Maia que emplacou esse troço. Na reforma tributária, que é ridícula, a proposta do governo é ridícula, já tem 2 projetos andando no Congresso Nacional, Senado e Câmara já se entenderam para unificar, o Rodrigo Maia já disse que não tem a menor importância o que o Paulo Guedes disse. Com o Rodrigo Maia, o Paulo Guedes já não fala, não quer nem saber, o Rodrigo Maia já disse que não dá atenção para ele. Ele não consegue falar com os colegas da Esplanada porque também arrumou um encrenque. E agora no Palácio do Planalto tem uma célula anti-Paulo Guedes. Uma célula anti-Paulo Guedes que é formada pelo general Braga Neto e é reforçada pelo Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que não é do Palácio do Planalto, mas forma com o Braga Neto do Gabinete Civil um muro anti-Paulo Guedes. Tá lá. O Paulo Guedes falava na CPMF, com a bênção do Palácio do Planalto. Aí, quando esse negócio vazou, virou uma confusão, o secretário do Tesouro da Receita Federal espirrou, como se fosse uma coisa exótica. Aí o Paulo Guedes continuou a falar da CPMF, que morreu. Aí apresentou uma proposta de reforma administrativa, né, surgiu do governo, um negócio tão ridículo, que o secretário Paulo Webel foi embora. O que eu vou fazer aqui? Eu queria fazer uma reforma administrativa de verdade. Vai sair esse tiro de festim, tchau, vou embora. Saiu. A privatização, o cara saiu, Salim Matar. Tinha mais o que fazer. O sujeito empresário, montou a Localiza, um vencedor. Aí o camarada foi trabalhar no governo, abnegado, deixa eu fazer alguma coisa, cuidar das privatizações, dançou, tchau. O secretário do Tesouro foi embora, o presidente do Banco do Brasil foi embora. Receita Federal, já disse aqui, foi embora. O que o Paulo Guedes está fazendo lá? Agora, depois dessa, não tem mais Renda Brasil. Não tem Renda Brasil, a reforma tributária é uma piada, reforma administrativa é uma piada, as privatizações são uma piada. O Paulo Guedes está virando uma piada. Um negócio que chega a envergonhar ele com o seu discurso. Então, o que o posto Ipiranga está fazendo que ainda não virou posto 9? Sabe, o posto Ipiranga tem que voltar para o posto 9. Porque o Renda Brasil, o presidente transformou em Lenda Brasil. Acabou, não tem mais. Então, a gente está num quadro agora que ministro não pode ser fraco. Porque presidente nunca é fraco. Não existe presidente fraco. O presidente é fraco. Não existe. O presidente fraco cai. A Dilma ficou fraca, caiu. O Collor ficou fraco, caiu. O presidente ou é forte, não existe. Agora, ministro
da economia tem que impor a agenda. Cadê a agenda do Paulo Guedes? A agenda que está valendo é a agenda do Congresso Nacional, é a agenda do Rodrigo Maia, é a agenda do venusiano. O venusiano é, como eu chamei ontem à noite, o Davi Alcolumbre, que parece que vive em Vênus, porque tem lá um veto fundamental para ser analisado, que é o da desoneração da folha de salários, que ele não põe para votar. 6 milhões de pessoas esperando para saber se vão ficar empregadas, vão perder o emprego, e só sendo realmente de outro planeta, para não colocar isso para votar, ele não põe para votar, porque quer garantir a reeleiçãozinha dele lá. Fato é que ele dá as cartas. Fato é que ele está conseguindo enrolar essa votação. E o Paulo Guedes ficaria peripateticamente zanzando, cada vez mais descabelado, dando declarações e declarações e declarações, todas muito curiosas, muito bem montadas. Ele tem o dom da palavra, mas não tem o dom da agenda, não manda em nada. Está ficando um negócio cada vez mais patético. O Estado brasileiro continua inchado, o déficit público está aí, o orçamento brasileiro não inovou em nada, o orçamento para o ano que vem não tem nada de novo, o Brasil está andando do jeito que anda e o Paulo Guedes não interfere em nada. Então, depois dessa paulada que o presidente deu hoje nele, porque essa foi na testa do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, em nenhum momento, foi se preocupar com este programa, porque ele entendia que tinha que ter esse programa. Era uma coisa que vinha sendo conversada com o presidente da República, o presidente deu-lhe na testa. Então é de se perguntar o que diabos o Paulo Guedes ainda está fazendo ali. É hora do posto Ipiranga, que está com o tanque vazio, não tem mais gasolina, não tem diesel, não tem álcool, não tem nada para encher o tanque dele, fazer as malas e ir para o posto 9 mesmo, andar por lá, para abrir espaço para alguém que realmente tem algum poder de interlocução com o Congresso, com os colegas da Esplanada e, sobretudo, com o Palácio do Planalto. O presidente disse que quem chegar para falar com ele sobre Renda Brasil vai receber o cartão vermelho. O que o Paulo Guedes está fazendo ali?